Fala galera da Sofia, estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia e o tema da aula de hoje é evolução. Nessa aula então, nós vamos focar um pouquinho nas principais teorias que foram propostas para explicar como é que os seres vivos surgiram e por que os seres vivos são da maneira que nós encontramos eles hoje, certo? Quais processos estão relacionados e envolvidos na evolução desses organismos e na construção deles como são. Então a gente vai estudar 4 teorias principais. Primeiramente, é importante a gente citar uma delas, né, que é o criacionismo. O criacionismo ele foi a primeira teoria que surgiu para explicar por que os seres vivos existem dessa maneira. E essa explicação ela é bastante simples. Os seres vivos eles foram criados por Deus e eles existem hoje dessa forma porque Deus os criou dessa maneira. Então essa teoria ela também é conhecida como teoria fixista porque ela não admite a capacidade de transformação dos seres vivos e nem que eles sofrem mudanças, certo? E o lamarckismo? Lamarckismo, gente, foi uma teoria proposta por um cara chamado Jean-Baptiste Lamarck. Essa teoria também ficou conhecida como teoria transformista ou transformismo, porque basicamente ele acreditava na capacidade dos seres vivos de se transformarem uns nos outros. Ele também era um defensor da abiogênese, aquela teoria que fala que a partir de matéria morta ou de matéria inanimada podem surgir seres vivos, beleza? Mas em relação ao lamarckismo e ao transformismo, o que foi que ele falou? Basicamente, ele se baseou em 2 leis. Primeiro, a lei do uso e desuso. E segundo, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Bom, a lei do uso e desuso, ela fala basicamente que a partir do momento que um organismo utiliza muito um órgão ou uma estrutura do seu corpo, a tendência é que essa estrutura sofra hipertrofia. Bom, ok, então ela vai hipertrofiar. E se eu não uso essa estrutura, a tendência é ocorrer o contrário, ela vai atrofiar. Como ela é causada pelo uso e desuso, por isso essa lei ficou conhecida como lei do uso e desuso. Então vamos dar um exemplo. Como que o Lamarck explicaria a existência de aves pernaltas, que são aquelas aves de pernas compridas, como os flamingos, por exemplo? Ele explica isso a partir do uso excessivo das pernas. Então ele falava o seguinte, que essas aves, no esforço para não molhar as suas penas na água, uma vez que elas se alimentam de microcrustáceos, de animais que ficam na água, elas se esforçavam então para não molhar as suas penas, esticavam as pernas e com o passar do tempo, com esse uso excessivo, a tendência foi as pernas desses animais se tornarem cada vez mais longas, mais compridas. Então assim que teriam surgido as aves pernaltas. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, com o pescoço de uma girafa. Então a girafa, no esforço para alcançar o alimento no alto da árvore, ela vai esticar o pescoço e com esse uso, excessivo do pescoço, esticando ele, isso causaria uma hipertrofia. E a partir daí, ela passaria a ter o pescoço mais comprido. Ok, então, lei do uso e desuso. Já a lei da transmissão dos caracteres adquiridos fala pra gente que, a partir do momento que um indivíduo adquiriu essa característica, que ela vai ser transmitida para os seus descendentes. Então, a girafa, no esforço de esticar para alcançar as folhas mais altas na árvore, ela esticava seu pescoço, o pescoço dela foi ficando mais comprido e os descendentes dessa girafa também vão ter pescoços mais compridos, certo? Quais foram então os problemas em relação ao lamarckismo? O Lamarck ele cometeu 2 erros quando ele propôs essa teoria. Primeiro erro, nem todo órgão nosso segue a lei do uso e desuso. Então, eu, por exemplo, uso óculos, certo? Eu nunca fui num oftalmologista que virou pra mim e falou assim, você vai ler muito, aí você lê, aí vai chegar um ponto que de tanto você ler, de tanto você olhar as coisas, você vai começar a enxergar melhor. Ele nunca vai falar uma coisa dessa. Por quê? Porque o olho ele não segue essa lei do uso e desuso, não funciona dessa forma. A audição, da mesma forma, Quanto mais você ouve, mais você vai escutar, melhor você vai escutar. Não é assim que funciona com todos os órgãos. Mas o grande erro dele foi ao falar da transmissão dos caracteres adquiridos. Porque a gente sabe que uma característica para ser transmitida para um descendente nosso, ela tem que estar
no DNA dos nossos gametas. Caso contrário, essa característica não é transmitida. Então, características que nós adquirimos ao longo da vida, elas não são transmitidas para o nosso descendente, porque a gente não tem os cromossomos, as características, os genes, né, para transmitir essa característica para os nossos descendentes. Beleza? Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar um like aqui, de se inscrever no nosso canal para você ter acesso às outras aulas e receber as notificações sempre que a gente tiver vídeos novos. E não se esqueçam também de assistir a nossa próxima aula, que aí a gente vai falar sobre darwinismo e neodarwinismo, certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.